Glória a Deus, amém? Eu cumprimento a igreja com paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria, irmãos, para mim estar aqui neste altar, né, sendo convidada mais uma vez pelo Ministério de Primícia, para estar sendo um canal de bênção, né, para a vida de vocês, para a minha vida, porque a palavra do Senhor fala que a palavra ela é como espada de dois gumes. Antes de chegar até vocês, o Senhor me constrangiu com ela primeiro dentro da minha casa. E eu quero agradecer a Vanessa, né, minha amiga, que esse convite veio dela, porque quando o seu amigo vê Jesus na sua vida, significa que você está no caminho certo, porque ela não está comigo apenas aqui na igreja, mas ela está comigo à mesa da minha casa, e eu glorifico a Deus por ela ver Jesus na minha vida. Agradeço a vida do pastor Henrique, né, da pastora Kelly, que é o anjo da igreja. Glorifico ao Senhor pela vida deles e pela vida de cada um de vocês que está aqui. Essa madrugada o Senhor me levantou às 2h45, eu só consegui voltar para a cama às 5 da manhã, e eu estava orando pela vida de cada um de vocês. Então eu quero dizer para você que está aqui, essa palavra é para mim e para você. Ela não é para quem não veio, ela é para mim e para você. E nessa noite eu te convido a fazer aquilo que o Senhor te criou para fazer, que é adorar a Ele, exaltar e glorificar ao nome dEle. E assim como vocês, que eu tenho certeza, convidou familiares, né? Convidou o seu irmão da sua casa, eu também convidei uma pessoa para estar aqui hoje. E eu gostaria de convidar esse convidado de honra para que ele adentre sobre essa mesa, porque o assunto da mesa é ele, e eu não poderia pregar se ele não estiver presente neste altar. Pode soltar, por favor. A palavra vai dizer: levantai, ó portas celestiais, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Estabeleça o teu trono, Jesus. O assunto é o Senhor, ó Pai. E eu te convido, Jesus, a se revelar através da tua palavra para a tua igreja nessa noite. Obrigado, porque eu já sinto a tua presença aqui. Glorifica Ele, irmãos, porque Ele é o Rei. É o Rei da Glória que está aqui nessa noite. E eu glorifico ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está na casa. Eu convido a igreja a abrir a sua palavra no livro de Êxodo 16:15. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou chorona, viu, irmãos? Parece que eu sou dura, mas eu não sou não, eu sou chorona. Principalmente quando o assunto é Jesus. A palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 16:15: e os israelitas, vendo-a, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhe disse: este é o pão que o Senhor lhe deu para comer. É sentar, né? Pode sentar e exaltar e glorificar o nome dele. Aleluias. Obrigado, Jesus. Irmãos, o tema é maná, né? Quando a Vanessa me solicitou, confesso que eu fiquei emocionada com o tema, porque eu não imaginava que Deus poderia se revelar tanto através desse tema. E a palavra aqui vai nos dizer, irmãos, obrigada. A palavra aqui vai nos dizer que aquele povo, né? Para quem não conhece, eu vou dar um resumo. Este povo era um povo que sofria na mão de Faraó. A palavra do Senhor diz que o Senhor se revelou a Moisés na sarça. E ele falou a Moisés: Moisés,
tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Tira tudo aquilo que você aprendeu, Moisés, porque o nível aqui agora é outro. E eu quero enfatizar isso, irmãos, porque Deus não tirou aquele povo do deserto, da mão de Faraó, enquanto ele não encheu Moisés. O Senhor se revelou primeiro ao grande líder, que iria ser usado, uma atalaia do Senhor naquele momento. Todos sabem das pragas que o Senhor enviou ao Egito, até que aquele povo saiu da mão de Faraó e foi para o deserto. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor se revelou para aquele povo através de um alimento. Vou ter a audácia de pegar um pouquinho desses flocos, porque a palavra diz que o maná, ele era como uma semente de coentro, mas porém branco, e o seu sabor era como mel, pão de mel. Mas a palavra também vai dizer em Êxodo 31 como era esse maná. E o que mais me pegou dessa passagem, irmãos, foi que aquele povo falou: o que é isso? Mas no original, que é o hebraico, maná significa manhu. Man, o que? Hu, ele. Quem é ele? Irmãos, isso é tão lindo, porque naquele momento não era apenas um alimento, mas sim o próprio Jesus se revelando através de um alimento para aquela nação. E a palavra vai dizer que ele era branco. Ele era branco. E tem um versículo que fala, em Daniel 7, 9. Gostaria que colocasse na tela, por favor. Sobre a pureza de Jesus. A palavra vai dizer: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e uns anciões de dias. Se assentou e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono de chamas de fogo e de rodas de fogo ardente. Então vocês entendem? Eu consegui explicar para vocês que aquele alimento era o próprio Jesus se revelando para aquele povo? Marcela, mas isso é loucura. Não é não, vou te provar na Bíblia, porque servir a Deus é loucura. A palavra do Senhor vai dizer em Coríntios 10, do 1 ao 4. Paulo, ele fala à igreja de Corintos sobre o alimento espiritual. Mas também a palavra do Senhor vai nos dizer que João 6,35, coloca na tela, por favor. A palavra do Senhor vai dizer em João 6,35: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Irmãos, isso é tremendo. Como pode aquele povo, eles viveram 40 anos no deserto, e todos os dias descia o alimento. E o mais interessante, que o nosso Deus, ele é didático. O Senhor deu ordem a Moisés e falou com ele: fala para o povo, pega apenas o suficiente para alimentar, não guarde. Apenas no 6º dia pegue o dobro, porque terá o sábado de descanso. Só que havia um povo que, infelizmente, o relacionamento com o Senhor era fraco. E este povo resolveu guardar aquilo que o Senhor, o nosso Deus, ordenou que não guardasse. E a palavra vai dizer, em Êxodo 16, 19 e 20, que o povo não obedeceu. O que aconteceu, irmãos? Todo aquele alimento que aquele povo guardou, estragou, deu bicho. Mas como pode, Marcela? É algo que vem de Deus. Como pode algo que vem do Senhor dar bicho? Pode.
Sabe por que pode? Aquele que usa do maná, que é Cristo, para se favorecer, pode estragar sim. E é com muito temor, irmãos, e tremor que eu trago essa palavra aos irmãos. E a palavra do Senhor veio, eu questionei o Senhor, mas como pode, Deus? É a tua palavra, como pode estragar? O Senhor falou comigo, lembra de Satanás? Ele tentou Jesus no deserto, foi com o poder da palavra. E ele disse, se tu és o Filho de Deus, se tu és. Mas eu falei, Deus, fala mais. E ele falou, se lembra do jardim do Éden? Satanás tentou a mulher com o poder da palavra. Certamente não morrerás. Então o que eu quero que os irmãos entendam aqui nessa noite, o nosso Deus, ele é didático. Ele o tempo todo está nos ensinando como fazer, como obedecer. Mas existe um povo no meio do povo de Deus. E é sobre este povo que eu quero falar aqui nessa noite. A palavra do Senhor fala em Números 11:4. Coloca na tela, por favor. Porque eu preciso que os irmãos vejam através da palavra. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne de comer? Na minha tradução fala, os estrangeiros que estavam no meio do povo de Deus, sentiu falta de comer as iguarias do Egito. E eu questionei o Senhor e falei, Deus, como pode? Não tinha só o povo de Israel, não era só os hebreus. Quando Moisés tirou aquele povo da mão de Faraó, vieram muitos estrangeiros. E aonde eu quero chegar com essa palavra? Existe joio no meio de nós. E foi este povo que inflamou o povo de Deus a sentir falta das iguarias do Egito. E a palavra do Senhor é clara, o Egito é o mundo, é tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Marcela, como que você pode me provar isso? O joio e o trigo? Há muitos que dizem que a diferença do joio e trigo é quando você joga no fogo. Mas eu fui estudar, porque o meu Deus, ele é didático, e eu tenho que ser como o meu Deus. E o joio, irmão, sabe qual a diferença do joio e do trigo? Raiz. O trigo tem raiz. O joio não tem raiz. Sabe como que o joio sobrevive? Inchando, ó, crescendo para os lados, entrelaçando no meio do trigo, sugando o nutriente do trigo. E como pode o povo de Deus ser influenciado pelo joio que estava no meio? Porque o relacionamento estava fraco. A palavra do Senhor diz, em Salmos, o Senhor nos compara ao cedro do Líbano e à palmeira do deserto. Sabe qual a diferença, irmãos? O cedro do Líbano, ele cresce de 2 a 3 centímetros por ano, para fora, mas para dentro ele cria raiz profunda. E por que que o Senhor nos compara ao cedro do Líbano? O Senhor não está preocupado o que os homens pensam de você. O Senhor está preocupado o nível de relacionamento que você tem com Ele. Exalte ao Senhor, porque Ele merece. E a palavra diz mais, que a palmeira do deserto, como pode a palmeira sobreviver no deserto? Raiz profunda. Toda a estrutura da criação da palmeira foi feita para que ela pudesse sobreviver no meio
da palmeira, no tronco dela, existe reservatório de água. O que o Senhor me traz, nós temos que ter Ele reservado dentro da gente. Porque o dia que vier o estrangeiro, você não vai se corromper. Então é chegada a hora, irmãos, de parar, de permitir que o joio no meio de nós tenha autoridade. A promessa não foi para o joio, irmãos. A promessa é para nós, o povo eleito, nação eleita do Senhor. E eu aprofundei mais na palavra, porque não é o lugar que te define, é o seu nível de relacionamento. Porque o cedro do Líbano, ele cresce em meio a montanhas rochosas. É quase humanamente impossível uma plantação sobreviver em montanhas, porque quando ela desce a sua raiz, ela bate nas rochas. Mas o cedro do Líbano sobrevive em meio ao vento, em meio à tempestade. Talvez você veio aqui nessa noite, eu não sei qual deserto que você está passando, mas você é raiz profunda. Se não está sendo, vamos colocar o nosso altar em ordem. Porque aquele povo tinha o prazer de ter o maná todos os dias. Mas mesmo assim aquele povo se corrompeu e sentiu falta das iguarias do Egito. Sentiu falta, irmãos, isso é mente de escravo. Há no meio de nós um povo que tem mente de escravo, que sente falta. Sabe por quê que você sente falta? Um casamento, o homem só vai olhar para uma mulher na rua se o relacionamento dele com a esposa for fraco. A mulher, ela só vai ter interesse em outro homem se o relacionamento for fraco. E eu questionei ao Senhor, e o Senhor se revelou a mim, e eu falei: Deus, como pode? E o Senhor falou: filha, eu era como um marido apaixonado. Eu amava muito aquela minha esposa, mas tudo que eu levava para ela não era o suficiente. Eu dava alimento, não era o suficiente. Eu vestia ela de cima a baixo, não era o suficiente. Nós não somos diferentes desse povo. Nós não somos diferentes dessa nação. Existe um povo no meio do povo de Deus que tem nos corrompido, que tem acabado com o nosso relacionamento, não porque é culpa deles, não, porque eu glorifico a Deus pela vida do joio. Sabe por quê? Quanto mais o joio tenta me sugar, mais eu crio raiz profunda, mais eu crio raiz profunda, e mais eu crio raiz profunda. Bendita foi a calúnia que te trouxe até aqui. Bendito foi aquele que levantou contra a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque você eleva um nível espiritual quando você entende que não é sobre aquele povo, mas é sobre o Deus que você representa nessa terra. E aprofundando na palavra, em Números 11, 25. Aquele povo reclamando que o maná não era o suficiente, irmãos. Estudiosos vão nos dizer que o maná tinha nutriente suficiente. Aquele povo não adoecia, rua. Sabe por quê? Deus, Ele é o suficiente. Quando a sua casa é cheia de Deus, você não precisa de mais nada. Mas assim o Senhor fez. Ah, está sentindo falta? Vou mandar tanta comida que vai sair pelo seu nariz. E Moisés, Moisés, eu já me identifiquei tanto com Pedro, irmãos. Depois que a pastora Beth me apresentou João, me apaixonei por João, mas agora eu estou achando que eu sou meio Moisés. Irmãos, em vários momentos Moisés indaga ao Senhor, e o Senhor o tempo todo se revelando a ele, se revelando a ele. E os Moisés fala: Senhor, porque o que eu fiz?
para o Senhor colocar esse povo na minha mão, um povo desobediente, que não obedece. Tudo que o Senhor mandava, Moisés fazia, Arão fazia, e eles não obedeciam. E Moisés apresentou para Deus como se o fardo tivesse pesado demais. E o Senhor falou: Moisés, está pesado? Coloca na tela para mim, Números 11, 25. E a palavra do Senhor disse: e o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava nele, colocou-no 70 anciões. E aconteceu que quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Irmãos, e tinha 2 rapazes que estavam na lista, mas eles não obedeceram, não foram para a tenda. Olha que povo desobediente, oh meu Deus. Eu já tinha pedido a Deus para matar. Por isso que eu me identifico com Moisés. Mas Deus é fiel. E esse povo, irmãos, esses 70 homens, mais os 2 rapazes que não estavam na tenda, mas estavam na lista. Porque é assim, quando Deus chama, você pode estar até fora da tenda, mas uma hora o Senhor vai te pegar. Isso é para você que está afastado de Cristo, que uma vez provou do maná do Senhor. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: não preocupa, um dia o Senhor vai te encontrar, porque o seu nome está na lista. E depois que o Espírito, na minha tradução fala, que dividiu o Espírito que estava de Moisés sobre a vida daqueles homens, aqueles homens começaram a falar como profeta, pastor. Eles começaram a falar alto. Agora eu entendi porque que o pastor Henrique fala alto, porque que eu grito, porque a Loren grita, porque é chamada de profeta. Profeta fala alto, é a autoridade que o Senhor nos deu. E aí aquele povo foi levantado, aqueles anciões, para ajudar Moisés a separar e distribuir o alimento, porque era uma nação, igreja. Mas o que me pegou aqui, irmãos, foi algo tão sobrenatural, que depois nunca mais o fizeram. E eu questionei ao Senhor e falei: Deus, por quê? Por que que nunca mais o fizeram? Porque o Senhor falou que profeta, ele não levanta, profeta nasce. Profeta nasce. E o Senhor me levou a Jeremias. Quando o Senhor separou, Jeremias 1:5, o Senhor fala: Jeremias, desde o ventre, antes de te formar, você já era profeta. E eu falei: Deus, como isso é lindo. E eu quero dizer para você aí, que acha que está falando em línguas, e que isso vai te levar à salvação, nunca mais o fizeram. Não durou muito tempo. Sabe por quê, irmãos? Deus usou até a mula de Balaão. E Deus falou comigo assim: a mula era profeta? Eu falei: não, eu uso quem eu quero e na hora que eu quero. Mas isso não quer dizer que a salvação está garantida. Sabe por quê? Não é pelas suas obras, é pela graça dele. E eu questionei ao Senhor, e o Senhor falou comigo: dá para pregar prostituindo? Dá. Dá para pregar, dá para cantar se deitando com o namorado? Dá. Dá para dançar fornicando? Dá. Claro que dá. O Senhor usa, não é porque você está aqui, é porque quem está ali, ó, sentado. Não é porque você está aqui, é porque quem veio ouvir e ver Ele. Então dá, igreja. Dá para subir aqui em pecado? Dá. E eu falei: Deus, como pode? O Senhor falou comigo assim: dá para enganar a matéria, que é o pastor, que é o anjo da igreja, mas não dá para enganar a origem.
Não dá para enganar a origem. E o Senhor falou comigo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o meio e eu sou o fim. No princípio eu sou advogado, né, Fernanda? No princípio o Senhor é advogado, mas no fim Ele vai ser juiz. Então hoje Ele está advogando a sua causa. Mas eu tenho algo para falar para você. Continua subindo pecando, continua cantando em prostituição, continua dançando em adultério, em fornicação, porque no final o juiz vai te pegar. O juiz vai te pegar. Irmãos, a palavra do Senhor fala: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe por quê? Da mão do pastor Henrique, Deus te livra. Da mão do diabo, Deus te livra. Mas da mão do Altíssimo, irmãos, ninguém te livra. Ninguém vai te livrar. E eu questionei ao Senhor. Você pode exaltar Ele com suas palmas enquanto eu bebo uma água? E eu questionei ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é didático, irmãos. Não precisa ter medo de questionar, sabe por quê? Ele está aqui, preparado para te atender e entender tudo que tem acontecido com você e comigo. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas não é justo, meus irmãos. Não é justo. Milhares de pessoas morreram para que eu e você tivéssemos acesso a este maná. Não é justo carregarmos a presença do Senhor de qualquer maneira. Não é justo fazermos a obra dele de qualquer maneira. E o Senhor me levou na dracma, Ricardo. Na dracma perdida. Aquela mulher, o noivo deu 10. Mas quando perguntaram para ela, ela só estava com 9. Sabe aonde que eu quero chegar com isso? Ela poderia muito bem, irmãos, mentir para o pastor. Tá tudo bem, pastor, estou em santidade. Ela poderia muito bem fingir que nada estava acontecendo. Mas sabe o que ela fez? Tirou móveis, começou a levantar. E começou a procurar. E começou a procurar aquilo que se estava perdido. E sabe o que ela estava procurando, irmãos? Não era fora de casa. Era dentro. Que foi o que me pegou. Ela perdeu algo precioso dentro. Então nós estamos nos perdendo. É dentro. Não é fora. Estamos nos perdendo dentro do templo, dentro da casa. E eu convido você nessa noite a achar aquilo que o Senhor te entregou. Porque vai chegar um dia, meu amado irmão e minha irmã, que Ele vai vir entre as nuvens e vai olhar para mim e para você e vai perguntar: apresente suas obras. Abra suas mãos, Marcelo. Sabe, porque eu posso enganar o pastor Henrique. Eu posso enganar meu líder Adriano e falar: Adriano, eu não vou cantar porque minha garganta está ruim. E é mentira, eu posso enganar. Mas o Senhor eu não consigo enganar. Eu não consigo enganar a origem. E eu falei: Deus, é uma palavra cristocêntrica, eu preciso levar o povo ao Senhor. E o Senhor falou assim: então leva eles em Atos 2. A palavra do Senhor diz, coloca na tela por favor, em Atos 2, 2 ao 4. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa.
onde estavam sentados. E apareceu uma língua como que de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Mas o que tem a ver, Marcelo, Atos 2 com o maná? Irmãos, Deus estava ensinando para aquele povo: sai da tenda, estejam todos reunidos em um único pensamento. Eu sou dependente do Senhor. Era isso que o Senhor queria, que aquele povo entendesse que Ele era o seu marido, Ele era o seu Deus. Mas aquele povo não entendeu. Mas a igreja de Atos 2 entendeu. Aquele povo que estava reunido, todos em um só pensamento. A palavra fala que não 1, 2 ou 3, mas todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Eles não foram cheios para sair igual Thundercats, espalhando poder, se expondo. Aqui, ó, o que eu recebi, ó, xebalaba. Não. Sabe por quê? Existe uma diferença de Pedro. O mesmo Pedro que negou Jesus foi o mesmo Pedro que ganhou mais de 3.000 almas para o Senhor. Mas qual a diferença, Marcela? O Pedro que negou Jesus, ele andava lado a lado com Jesus. Mas o Pedro de Atos 2, após a descida do Espírito Santo, ele foi cheio dele. E o que o Senhor quer? Eu anotei isso aqui. Existe uma grande diferença, irmãos. Não basta ser igreja. Não basta ir à igreja. Tem que ser igreja. E Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus, ganhou almas para ele. E sabe por que houve a descida do Espírito Santo? Porque Deus não te enche aqui para você simplesmente sair e continuar da mesma maneira que você chegou. O Senhor, Ele te enche para que você vá e faça o ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Você chega aqui na quarta e sai cheio para fazer o ide no seu trabalho, para cumprir o ide na sua escola, para fazer o ide dentro da sua casa. Porque há muitos de nós, porque falar em línguas é dom, irmão. Profetizar é dom. Pregar é dom. Mas amar é mandamento. Amar é mandamento. Está na palavra do Senhor. E eu falei: Deus, como pode? O mesmo Pedro que te negou foi o mesmo Pedro que ganhou almas. E o Senhor falou comigo: eu só preciso de um. Eu só preciso de um disponível. Deus só precisou de Pedro. Deus só precisou de José. Deus só precisou de Davi. E Deus só precisou de Jesus para morrer na cruz do Calvário, por amor à minha e à sua vida, para que hoje nós estivéssemos aqui, para cumprir o ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia, Jesus. E eu quero contar um pequeno testemunho. Eu conheci uma Bíblia ambulante, irmãos. Havia uma certa mulher, o nome dela é Dona Zilda, ela já veio a falecer. Eu tinha 12 para 13 anos. E morava uma Bíblia do lado da minha casa. Uma mulher íntegra, temente ao Senhor. Uma senhora que na minha época dos meus 12,
12 anos, ela já tinha 82, 83 anos. Assembleana. E toda vez de tarde, quando eu ia para fora, varrer o terreiro, Dona Zilda estava sentada no portão. Toda a oportunidade que ela tinha, ela me apresentava Jesus. E eu olhava para aquela mulher, o marido atraía, uma senhora que teve AVC, que ficou paralisado todo o seu lado direito, mas todos os dias ela estava na casa do Senhor. Todos os dias, Dona Zilda, em meio a toda a sua dificuldade, ela ia buscar esse Jesus que ela me apresentou. Todos os dias e todas as oportunidades que ela tinha, ela me apresentava Jesus. E ontem, quando eu estava orando pela sua vida, pela minha vida, eu estava ajoelhada, e o Senhor trouxe a Dona Zilda à minha mente. E hoje eu estou aqui, pregando para vocês, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a Dona Zilda, a Bíblia que morava do lado da minha casa. E ela via tudo o que acontecia na minha vida. Mas todos os dias a Dona Zilda tinha uma palavra de Deus para mim. Todos os dias ela pregava o Evangelho para mim. E todas as vezes que eu ouço aquele hino, eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparada está para os santos. Você pode cantar isso? Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor e eu vou encontrar a Dona Zilda lá. Eu vou encontrar a Bíblia que me apresentou Jesus. E eu quero deixar essa mensagem para você. Seja uma Bíblia. A palavra do Senhor fala. O Senhor é totalmente didático. Que Ele é o pão nosso de cada dia. Irmãos, o alimento que você comeu ontem não dá para hoje. O que você viveu na década de 90 não dá para hoje. Na década de 90, a gente via fogo nas matas. A gente tinha grandes experiências com o Senhor. E eu falei, Deus, o que aconteceu? O Senhor falou comigo, vocês estão pegos ao maná lá atrás. O de ontem não serve para hoje. Busca mais. Ezequiel, vem. Quando o Senhor disse a Ezequiel, Ezequiel, vem, mergulha nas águas. E o Senhor manda eu dizer para a igreja nessa noite, Igreja Manaim, vem. Igreja Manaim, vem. O Senhor quer nos usar com grande potência, não só em Vespasiano, mas em toda a nação, para fazer o ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E para finalizar, eu amo a igreja de Atos 2. Sabe por quê? Porque depois que eles foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus, as coisas terrenas não mais importavam. A pastora Beth falou isso hoje na reunião. Eles não se importavam mais com seus bens financeiros. Eles não se importavam mais com o que acontecia lá fora. Eles só queriam ser cheios. Eles queriam mais de Deus. Eles queriam que os outros sentissem o que eles estavam sentindo. E é isso que o Senhor quer de nós hoje como igreja. Ser cheio. Porque existe uma diferença, igreja, de você ser cheio
e você sair daqui transformado, ou você sair daqui emocionado. Quando você sai daqui emocionado, você continua mandando mensagem para amante. Você continua mentindo para os seus pais. Você continua mentindo para os seus líderes. Mas quando você sai cheio dele, você quer ele. Você quer ele.